E é isso aí, pessoal. Aqui, canal Cidadão Mediano, José Cristiano na área novamente. Quero pedir um favor a você, pessoal. A você. Se você que gosta do meu canal, por favor, antes de começar a assistir o vídeo, se você gosta, já dá o like aí. Me ajuda muito. Aumenta a relevância do canal. Ajuda que ele seja distribuído para mais pessoas. E assim eu posso fazer mais e melhor para você que é inscrito, que gosta do meu trabalho. Mas enfim, gente. Hoje o assunto não é agradável, vamos falar sobre política. Vou falar especificamente sobre a Operação Compliance, isto é, que no dia 18 de novembro foi decretado o quê? A maior falência da história do sistema bancário brasileiro. Foi feita a liquidação do Banco Master. E o que tem a ver isso com o cidadão comum? Muita coisa, gente. Vamos lá. O Banco Master foi liquidado no último dia 18 de novembro. Ele é um banco de investimentos, na qual é presidido por Daniel Vorcaro. O que o Daniel Vorcaro ele tinha de diferente em relação aos outros presidentes, donos de banco? Ele era digamos, um bom vivão, um cara boa pinta, e ele era conhecido no meio do mercado financeiro como o banqueiro ostentação. Ele tinha um perfil diferente do banqueiro usual, isto é, discreto, mais conservador, mais prudente nas suas ações, agindo mais nos bastidores. Ele não. Ele é um cara que, digamos, ostentava mansões, jatinhos, tinha sua sugar baby e também mantinha muitos contatos no mundo político. Enfim, em Brasília. Mas vamos lá. O que aconteceu, gente? Antes do Banco Master ser liquidado pelo Banco Central, isto é, decretada sua falência, porque as suas dívidas somaram um valor muito maior do que os seus ativos, digamos assim, o Daniel Vorcaro ele usou sua influência para ter ajuda, para tentar, digamos, se safar, para tentar alavancar o valor do Banco Master. Porque veja bem, pessoal, o Banco Master, algumas coisas que eu notei, o Banco Master tinha apenas 0,1% dos depósitos bancários do Brasil. E ele tinha nada mais nada menos, pessoal, do que nada mais menos que 40% do Fundo Garantidor de Crédito. Para quem não sabe o que é o Fundo Garantidor de Crédito, é o fundo privado que ele é mantido por depósitos dos bancos brasileiros, na qual até R$250 por CPF que uma pessoa tiver alocado no banco, esse banco vira a falir, este fundo, que é o fundo privado, vai lá, garante a devolução desse dinheiro. É uma garantia. Pois o que acontece, pessoal? O Banco Master, ele tinha, digamos, investimentos de previdência, isto é, do suor de diversos trabalhadores de diversos municípios do Rio de Janeiro. Por exemplo, Rio Previdência tinha nada mais nada menos do que... Eu anotei aqui, pessoal. Nada mais nada menos que R$1 bilhão investido neste banco. Dizem que esse valor pode chegar a 3 bilhões. Dinheiro dos aposentados do Rio de Janeiro. Esse dinheiro pode ter virado pó. Diversas prefeituras do interior de São Paulo e diversas prefeituras também, dizem, né, do Amapá, de Roraima, também depositaram dinheiro nesse banco. Qual é o grande problema nisso, pessoal? Aí vem a questão política. Vamos lá. Antes da falência do banco, o banco BRB, Banco Regional de Brasília, isto é, um banco estatal que é controlado pelo governo do Distrito Federal, tentou fazer uma proposta eu anotei aqui, pessoal, desculpe, de 2 bilhões para comprar o Banco Master. Só que qual é a estranheza disso tudo, pessoal? Na mesma época, o banco BTG Pactual, um banco privado, muito bem conceituado no cenário do sistema financeiro brasileiro, também fez uma proposta uma proposta simbólica de R$1 ou $1 pelo banco, isto é,
eu compro por R$1 ou por $1. É uma massa falida, esse banco está ferrado, que eu consegui fazer lucro. Isso sinaliza o que, pessoal? Já era sabido no mercado financeiro que o Daniel Vorcaro era um fanfarrão, era um aventureiro, tinha um perfil completamente distópico, disfuncional do banqueiro tradicional, né? Ele prometia lucros irreais acima do mercado. E muitos desses investimentos ele conseguiu o quê? Pela sua rede de contatos. Por que eu estou voltando ao BRB? O BRB, nesse meio tempo, fez uma proposta de 2 bilhões pelo Banco Master, que já estava falindo. Na mesma época que o BTG Pactual. Agora, veja bem, pessoal, como é que um banco público vai fazer uma proposta para um banco privado que está falindo? Quer dizer, os diretores do BRB não sabiam disso? E aí que entra a política, pessoal. Reza a lenda que o governador, digamos, do Distrito Federal fez uma força, digamos, política acima da média para que esse negócio fosse feito. E que, inclusive, os padrinhos desse negócio seriam, digamos, duas eminências pardas, 2 presidentes de 2 partidos poderosos em Brasília. Se não me engano, acho que um é senador da República. Teriam feito um lobby poderoso para que este negócio fosse feito. Porque seria de grande interesse nacional. Não é? Inclusive, um desses políticos quis fazer uma lei permitindo que ao Congresso, ou melhor, que o Senado Federal tivesse poder de demitir de altos diretores técnicos do Banco Central toda vez que uma decisão deles contrariasse grandes interesses nacionais. Segundo as notícias, isso não sei o que eu estou inventando, porque eu tenho que ter responsabilidade de fazer isso, um desses políticos seria o Ciro Nogueira, que é o presidente do PP, e o outro seria o Antônio Rueda, que é o presidente do União Brasil. E o governador em questão é Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal. Aqui ninguém está imputando crime a ninguém, gente. Mas são fatos que estão aí na imprensa. Que houve um lobby para fazer esse contrato. Ah! Tem mais, gente. Sabe quem o Banco Master contratou como interlocutor para fazer esse negócio? Para fazer as ligações no mundo político? Para conseguir fechar esse negócio dessa compra, digamos, prejudicial para o erário público? Nada mais nada menos que o ex-presidente Michel Temer. Aí é impressionante, pessoal, é uma opinião minha, como pessoas, eminências pardas, políticos poderosos que foram pegos em situações embaraçosas. Vamos lembrar, logo depois que saiu da presidência, Michel Temer foi preso naquela questão do Porto de Santos, empresa Rodrimar, contrato de 70 anos, depois foi solto. Não sei como acabou isso, caiu no esquecimento. Na minha visão, né, estreita de um cidadão mediano, claro que o Michel Temer não vai estar mal, mas ele estaria fora, sou ingênuo também, fora do mundo político. Não. Ele estava usando a sua influência, o seu conhecimento, a sua inteligência para assessorar, no caso, o Banco Master, fazer essa interlocução, fazer esse contato. Mas é uma pessoa que, devido ao cargo, à inteligência que tem, aos contatos que possui, à história que tem, não é? Sabe onde as coisas vão acontecer, sabe quem se ligar. Um homem como Michel Temer, com mais de 50 anos de atividade política, é uma eminência parda. E, no entanto, estão sempre ligados com o dinheiro público. Não estou aqui imputando nada. Não estou nem dizendo que isso é legal. A princípio não é. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, achou
que valia a pena contratar o Michel Temer como conselheiro, como interlocutor. E aí não para por aí, pessoal. Sabe quem, na sua folha de pagamento, o Daniel Vorcaro tinha também como conselheiro nas suas atividades, nos seus investimentos do Banco Master? Vou citar alguns aqui, tá na imprensa. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e atual ministro da Justiça do governo Lula, Ricardo Lewandowski. O ex-ministro da Fazenda do governo Dilma, Guido Mantega, aliás, péssimo ministro, diga-se de passagem. O ex-presidente do Banco Central do governo FHC, se não me engano, Gustavo Loyola. E também o ex-presidente do Banco Central e no governo Lula, e também ex-ministro da Fazenda do governo Temer, Henrique Meirelles. É a pessoas desse naipe que Daniel Vorcaro, presidente, dono do banco falido Master, fraudador também, fraudador de passagem, tinha na sua lista de pagamento como consultores para seu negócio, porque ele era um outsider, não tinha um grande conhecimento, ele tinha apenas entrado no ramo bancário em 2016 e em poucos anos arrecadou muito dinheiro, o que sempre deixou o mercado, o sistema financeiro, digamos, com suspeita em relação à sua pessoa. Então, quando o Banco Master faliu, não houve nenhuma polvorosa no mercado financeiro, não houve uma crise sem lastro, contaminante. Eles já sabiam o que ia acontecer. Tem reportagens na área econômica que diziam isso. Só que qual é o problema, gente? Os prefeitos, os diretores do Banco Regional de Brasília, o próprio Michel Temer, esses consultores aí que trabalharam na esfera pública, sabem melhor do que nem como se funciona. Nenhum deles sinalizou, alertou que dinheiro público, dinheiro do contribuinte, dinheiro de pessoas que trabalharam a vida inteira e que agora que estão envelhecendo querem ter uma poupança, querem ter uma proteção num país que trata muito mal seus velhos, deveriam ter seu patrimônio protegido e não à mercê de um aventureiro financeiro e também da ganância e da leviandade de alguns agentes políticos aí. Não deveria ter sido alertado, porque pelo que eu entendi dessa questão do Banco Master, só quem agiu com a responsabilidade foram os técnicos do Banco Central, que barraram esta compra do Banco Regional de Brasília, que já tinha metido 16 bilhões de reais no Banco Master, justamente quando Daniel Vorcaro começou a estreitar suas relações com políticos. Suas relações com políticos. E não só com políticos, gente. Com o pessoal da área jurídica, já vou lá. Então, esse dinheiro da Rio Previdência, esses 16 bilhões, desculpe. Eu vou pegar a cola aqui de novo, pessoal. Esses 16 bilhões que o BRB injetou desde 2014 no Banco Master viraram pó. Ninguém sabe onde vai parar. E aí, onde é que entra nós aqui? Primeiro lugar, aquilo que tiver a cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, que é até 250 mil reais por CPF, vai ser devolvido. Isso é, são pessoas, quem tem 250 mil para botar num banco é rico. Então essas pessoas vão ser de maneira justa, vão ser ressarcidas. Só que como é um fundo privado, pessoal, os bancos não vão entubar isso aí. Eles vão repassar para os clientes. E aí pode ser por exemplo, as tarifas bancárias, as taxas de administração, os juros de empréstimos vão ficar mais caros. Aí você que tem uma conta em banco, que tem um cheque especial, vai ser prejudicado, que tem uma dívida, ou quer pegar um empréstimo pequeno, vai pagar mais caro. Você também, que é um comerciante médio,
de pequeno, médio porte, que é dono de uma mercearia, que é dono de uma sorveteria, que tem, sei lá, uma franquia, sei lá, do McDonald's, seja do que for, enfim. Você, de repente, quer pegar um dinheiro para fazer uma ampliação, para fazer uma reforma, para comprar um outro estabelecimento, para ampliar sua rede. Vai pegar o empréstimo? Vai pagar mais caro, por quê? Você indiretamente vai pagar o custo da putaria financeira desse Daniel Vorcaro. Porque os bancos vão ter que cobrir o fundo garantidor de crédito, vão repassar nos seus serviços, nas suas operações, esse custo. E agora vem o outro lado da moeda. Esses bilhões e milhões do Rio Previdência, das prefeituras do interior de São Paulo, do interior de Roraima, do Amapá, não tem garantia nenhuma. Mas tem sim, porque as pessoas vão ter que ser ressarcidas. Esse dinheiro vai vir da onde? Do Tesouro Nacional, que é um nome bonito que arranjaram para dizer dinheiro dos nossos impostos. Então, ó, nós aqui, você, vamos pagar a conta. Nós que não somos do mundo dos jatinhos luxuosos, dos políticos, dos juízes e dos presidentes de banco que tem uma adega com vinhos caríssimos, que viajam para a final de Libertadores, que vão jantar em Paris, em Nova York, isto é, o chamado Grand Monde, como Cazuza diz numa de suas músicas mais famosas, Ideologia, o Grand Monde, onde nós não participamos, mas você, trabalhador comum, peão, seja postileiro ou não, enfim, você vai pagar quanto? Como eu vou pagar? Nós que acordamos 4h30 da manhã, pegando o ônibus lotado, fudido, que às vezes vem atrasado, com um motorista estressado, sobrecarregado, que muitas vezes dirige de uma maneira que para estar transportando boi e não pessoas, que somos nós, vamos pagar a conta desse pessoal chique, desse pessoal muito bem relacionado, desses bacanas. E por que, gente, nós não sabemos mais detalhes a respeito do Banco Master? Ele está em sigilo no STF. Tem mais uma coisa, gente. Um dos ministros do Supremo Tribunal Federal foi assistir a final da Libertadores, que foi no último dia 29 de novembro em Lima, no Peru, entre Palmeiras e Flamengo. O Flamengo acabou ganhando essa partida. Até aí tudo bem. Só que o problema é que este ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele foi de carona num jatinho de um empresário. E dentro desse mesmo avião, ele teve a companhia de um advogado num renomado escritório lá de Brasília. Eu tenho o nome dele aqui, mas eu vou evitar de citar. Aliás, vou citar, não tem problema nenhum, tá na imprensa, Antônio de Arruda Botelho. Antônio de Arruda Botelho, ele é advogado de um dos diretores do Banco Master. Aí no dia 3 de dezembro, o que aconteceu? Os advogados do Daniel Vorcaro entraram com um pedido na qual o caso do Banco Master, isto é, da Operação Compliance, deveria sair da esfera da Polícia Federal e da Justiça Federal para ir para o Supremo. Por quê? Porque havia uma citação a um deputado federal da Bahia, que a princípio não tem envolvimento nenhum comprovado. É apenas uma citação. Mas como é político, político só pode ser julgado pelo Supremo. O Dias Toffoli, que recebeu uma carona, não quero me irritar, até porque é Supremo, por isso eu não queria falar em política, mas enfim, que recebeu uma carona para ver a final da Libertadores e teve companhia de um desses advogados, dos diretores do Banco Master, leu, viu, realmente, faz o seguinte, eu vou tutelar o caso, traz todo esse caso para mim, para eu analisar. Resumo, sabe o que aconteceu? A polícia, o caso entrou em sigilo, né? Entrou em sigilo, e agora a Polícia Federal e a Justiça Federal
digamos, distância menor, obviamente, que o Supremo, qualquer decisão que eles precisem tomar para ir mais a fundo, no caso, Banco Master, vão ter que pedir autorização para o Toffoli e tá em segredo de justiça. Isto é, não vão ficar sabendo de nada. Vai ficar lá. E nesse meio termo, se eu não me engano, se eu não tiver desatualizado, Daniel Vocaro já foi solto. Então, o mesmo juiz do Supremo Tribunal Federal que pegou para si a tutela desse caso, tirando da Polícia Federal, que é quem faz os corre para pegar os caras, é quem corre atrás do dinheiro, é o mesmo juiz que, né, pegou carona e que agora paralisou tudo, sentou em cima do caso. Não vou falar mais nada, afinal, o ministro Supremo. Mas se não te chega bem isso, pra mim também não chega. Essa opinião como brasileiro comum, pagador de impostos, eu tenho direito de ter. E, pra não parar por aí, um dos escritórios, um grande escritório lá de advocacia de Brasília, se eu não me engano lá, Barci de Moraes, que nada mais nada menos, a dona é Viviane de Moraes, que veio ser esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master de prestação de serviços. Só que não é para um caso específico. Como é que funcionava esse contrato? Desde 2024 e seria até 2027, mensalmente, esse escritório de advocacia receberia 3 milhões e 600 mil reais por mês para, digamos, defender os interesses do Banco Master junto à Receita Federal, ao Congresso Nacional e ao Banco Central. Segundo especialistas do meio jurídico, é um contrato totalmente atípico, que não se vê. Porque, geralmente, como é que é o contrato? Um escritório de advocacia pode ganhar muito dinheiro. Pega o contrato numa causa de 10 bilhões, se ganhar essa causa, 1 bilhão fica para ele, isso é normal. Mas assim, segundo especialistas, um contrato que não destaca, digamos, uma especificação específica, ó, o caso é esse, não, é uma coisa aberta, é algo incomum. Vamos deixar aqui bem claro, até segunda ordem, isso não diz nada contra a honra do Alexandre de Moraes, objetivamente. Mas agora, se você acha que isso não cheira bem, que isso é uma mácula, é um problema para a imagem da Corte Máxima do Brasil e para os seus integrantes, essa relação de carona, jatinho e serviços, e também está nos jornais, que Daniel Vocaro pagava jantares para membros do Supremo Tribunal Federal em Paris e Nova York. Não todos, viu? Alguns. Se você acha tudo isso uma mixórdia, se você se sente otário por não estar onde as coisas acontecerem, sabe, irmão, isso é Brasil puro. Pessoas que sempre se dão bem porque estão nos lugares certos, no momento certos, com informação privilegiada. E cada um em determinadas esferas, ó. Pessoas em postos-chave. E você, brasileiro, tá aí. Isso me lembra muito uma música do Chico Buarque, Vai Passar, uma das melhores músicas dele, que diz assim: dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Tá na hora da mãe pátria Brasil acordar. E quem tem que acordar somos nós. Cada brasileiro, no ano que vem, ano eleitoral, acompanhar o desenrolar de casos como esse, sair da nossa mediania, anotar, que nem eu faço aqui, ó, nomes, correlações, ver a notícia e na hora de votar, não reeleger essa gente e vigiar. Porque quando nós achamos que o sistema lá é
é os Illuminati, é o Clube de Bilderberg, é os Rothschild, é não sei mais o que, é o globalismo. Não, o sistema está aí na tua cara. E você o sustenta. E você sabe onde ele está. Muitas vezes por preguiça, por conveniência, você e eu, nós ficamos quietos. O sistema está aí na nossa cidade, no nosso dia a dia, na nossa cara. Porque nós não temos... Por quê? Porque nós somos... Muitas vezes nós somos comodistas, nós temos memória curta e somos preguiçosos. Combata isso. Esse caso do Banco Master é uma vergonha, é uma promiscuidade, é uma putaria. E nós temos que estar ligados e acompanhar os desdobramentos disso. Por enquanto é só. Vamos falar mais sobre esse assunto. Se você gostou do vídeo, me alonguei mais, mas não tem como não se alongar num vídeo desse. Se inscreva no canal, aperte o sininho, dá aquele like, deixe seu comentário. Nós brasileiros não podemos mais deixar batido coisas como esta. E segue o baile.